Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 18. Diz assim: certamente a palavra ou a mensagem da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Você pode repetir comigo? Certamente a mensagem da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Amém. Feche seus olhos. Senhor, inunda este lugar. Pedimos isso por misericórdia, para a tua graça abundante, misericordiosa, santa, cheia da presença. Enche esse auditório, enche os corações. Senhor Jesus, receba glória ao teu nome, Senhor, e somente ao teu nome. Afasta de nós, da igreja do Senhor nessa cidade, qualquer coisa que seja humana, Senhor. Que nós, os pastores, aqueles a quem o Senhor confiou, estenda essa oração a todos os pastores dessa cidade. Deus, que os nossos corações sejam reavivados pela tua palavra, inflamados pelo teu Espírito, ó Deus, e que assim possamos entender: tu és o único que deve ser reconhecido, temido, adorado, reverenciado neste lugar. Receba glória para si e nos conforme a imagem do seu Filho, em nome de Jesus. Amém. Querida, essa mensagem já ministrei ela algumas vezes. Certamente, se plantar outra igreja, Comunidade da Cruz, se eu for o pastor que for pregar na inauguração, vai ser ela de novo. Essa mensagem tem muito a ver conosco, muito a ver com a igreja. Na verdade, essa mensagem deveria ser a única mensagem da igreja, revestida de amor, cheia de amor. Mas essa mensagem deveria ser o cerne, a essência, o centro da igreja. O que nós estamos falando aqui? O que Paulo está querendo dizer aqui? Paulo está trazendo aqui o maior acontecimento, o maior evento da história da humanidade. O mundo não é marcado em antes de Maomé, depois de Maomé. O mundo não é marcado em antes de Allan Kardec ou depois de Allan Kardec. O mundo não é marcado em antes de Buda ou depois de Buda. Os anos não passaram a se contar depois que Buda veio e morreu. Mas o mundo é marcado em antes de Cristo e depois de Cristo. Os calendários, o cronograma, a agenda do universo, dos seres humanos. Então nós estamos falando aqui do maior acontecimento da história, e eu quero trazer você de volta a 2020 anos atrás, ali naquele monte chamado o Monte da Caveira, o Monte do Calvário. Porque nada teve a maior grandeza, a profundidade, o efeito, a importância do que esse acontecimento. Esse é o segundo maior acontecimento da história do universo. Por quê, pastor? O primeiro foi relatado por João no seu evangelho, no capítulo 1. Foi o primeiro maior acontecimento da história. Qual? O pastor, foi a criação? Não, não foi. Porque quando Deus criou o mundo, homem nenhum estava lá para testemunhar. Havia apenas Deus, Pai, Deus, o Filho, e Deus, o Espírito Santo da criação. Qual foi, pastor, o dilúvio? Não, não foi, porque foi um acontecimento onde Deus derramou juízo sobre a terra. Qual foi então o primeiro maior acontecimento da história da humanidade? João relata aí e fala o seguinte: no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Aí ele diz no versículo 14: e o verbo se fez carne. Esse é o primeiro maior acontecimento da história, a encarnação de Cristo. O verbo que estava lá, Emanuel, Deus conosco. Deus vem à terra, Deus vem aos homens, Deus rasga a eternidade, desenrola os céus como uma cortina e vem à terra. Esse é o primeiro maior acontecimento da história.
Segundo maior acontecimento da história, 2000 anos atrás, porque nenhum acontecimento foi maior que esse. Nada teve a grandeza, a nobreza, a profundidade, a altura, a dimensão, a extensão desse acontecimento. Por que, pastor? Não teve. Porque com o ato da queda, irmão, sabe o que eu, só interrompo, sabe o que eu oro? Se a igreja brasileira, Deus permitisse que a igreja brasileira passasse 5 segundos no inferno, você saberia o que eu estou dizendo. Você teria talvez a compreensão da dimensão desse acontecimento. Se Deus permitisse, em sonho, arrebatasse você, passar 5 segundos no inferno, minha filha, você deixava suas futilidades. 5 segundos no inferno, nunca mais você tirava céu fazendo biquinho. 5 segundos no inferno, você ia ler essas escrituras com lágrimas nos olhos, porque não teve nenhum acontecimento maior que esse. Qual foi esse acontecimento? A humanidade caminhava a passos largos para o inferno. Então aquele que é o verbo, aquele que é Deus, aquele que estava na criação, aquele que a Bíblia diz que pelo qual Deus fez todas as coisas, criou as coisas visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, principados, potestades, tudo foi criado por Ele. Paulo diz aos Colossenses. Ele a si mesmo se crava numa cruz. Para quê? Sabe para quê, irmão? Para mudar o nosso rumo, nos tirar desse caminho chamado perdição eterna e nos colocar no caminho chamado vida eterna. Nenhum acontecimento foi maior que esse na história da humanidade. Preste atenção, porque que ninguém é maior do que Ele. Preste atenção, porque esse é o maior acontecimento. Preste atenção, porque a cruz é o ápice da história humana. Preste atenção, porque a cruz é o ápice da igreja. Preste atenção, porque a mensagem da cruz deve ser a mensagem da igreja. Nossos púlpitos estão ficando fracos, porque os homens não pregam mais essa mensagem, os pastores não pregam mais essa mensagem, meu irmão. Sabe por quê? É a lei do mercado, do negócio. A mensagem da cruz não enche igreja, Aguinaldo. Esse é o problema. E aí os pastores fazem uma pesquisa de mercado, sondando a alma e a mente humana e falando o seguinte: dê ao homem o que ele quer. O homem quer riquezas? Pregue sobre riquezas. O homem quer prosperidade financeira? Pregue sobre a prosperidade financeira. O homem quer conquistas, títulos? Pregue sobre essas coisas. Ensine essas coisas, encha a alma humana dessas coisas, tire Cristo, coloque o homem. Essa é a mensagem do anticristo, essa é a mensagem da besta, essa é a mensagem do dragão. Tira Cristo, põe o homem. Por isso a mensagem da cruz está enfraquecendo os púlpitos, não se prega. E quando parece um pastor maluco que começa a pregar essas mensagens, legalista, pode me chamar do que você quiser, irmão, radical, legal, só não me chama de mundano. Estão tirando essa mensagem da igreja, estão enfraquecendo a igreja. Paulo está falando assim, ó: a mensagem que eu prego é essa mensagem. Para os que se perdem é uma loucura, mas para nós é o poder de Deus. Essa mensagem é poderosa em si mesmo. Aí, por causa da fraqueza do homem, porque estão tirando essas mensagens, o que a igreja precisa fazer então para atrair? Porque uma hora a fonte esgota, irmã Lúcia, esgota a fonte da gente, sabia? Não tem mais o que fazer para barganhar com o povo. Vamos criar um método então. Vamos fazer para os jovens. Põe o globo aqui, pastor, bota, imagina lá de fora, pastor, os jovens passando, e aqui sábado à noite, ó, luz girando, e tu, e bota coisa gospel. Para o inferno com essa mensagem, com esse evangelho suíno, pouco. A cruz não precisa de elementos externos, meu irmão. A mensagem do evangelho não precisa de ajuda. Nós não precisamos de autoajuda, diz reverendo Hernandes. Nós precisamos de ajuda do alto. Olha a tolice, o homem quer cura, então cura o homem, faça as campanhas de cura, como se ele não fosse adoecer de novo. Estão tirando essa mensagem da igreja, estão enfraquecendo a igreja, estão fazendo da igreja uma praça de negócios, uma barganha. Esse é o evangelho que está sendo pregado, querido. Por que esse é o maior acontecimento da história? Porque esse acontecimento nos aproxima do maior homem da história,
do homem mais perfeito da história, o homem mais santo, o homem mais lindo, mais puro, mais misericordioso. Toda boa dádiva, todo dom perfeito vem dele, deriva dele. Todas as fontes da nossa vida vêm dele, são dele, ele é a fonte. Por isso estão tirando ele do evangelho, colocando o homem. Essa mensagem está sumindo. Mas por que essa mensagem é loucura para os que se perdem? E por que para nós é o poder de Deus? Eu quero pensar com você 3 coisas a respeito dessa mensagem. Primeira coisa, por que ela é loucura? Porque ela é uma mensagem de autonegação. Essa mensagem ela é loucura porque ela é uma mensagem que primeiro traz a mensagem de autonegação. A humanidade está caminhando para isso. Passos largos para o inferno, morrendo em delitos, em pecados. Como não conseguem lutar contra isso os pastores? Eles começam a permitir que todas as coisas entrem na igreja, e o liberalismo começa a entrar não só teológico, mas também comportamental. Essa mensagem está sumindo, e a igreja perde poder, porque a Bíblia fala que essa mensagem é o poder de Deus, e uma igreja sem poder. Paulo falou assim: eu não preguei um evangelho de palavras de conhecimento humano, mas sobretudo de manifestação de poder de Deus. Aí ele vai falar assim: essa mensagem é o poder de Deus. Entendeu por que a igreja não avança? Entendeu por que esses movimentos que acontecem? Coloca 10 mil pessoas no ginásio, o pessoal começa a babar, a rolar, então em êxtase. Chama isso de avivamento. Que avivamento? Não estou vendo nenhum avivamento. Nem o bairro que eles fizeram esse tipo de evento mudou a realidade do bairro. Que avivamento é esse? Nós vamos fazer uma grande conferência, pastor, aqui em Paripueira, fecha a cidade. Fechou. Pessoal, nego babando, rolando para lá, para cá. No outro dia, Gustavo Lima vem tocar nessa cidade. Que avivamento é esse? Pastor, nós estamos provando um poderoso avivamento. Aonde? Me mostra onde está tendo avivamento no globo terrestre. Eu não estou vendo gente se converter. Eu não estou vendo aleijado ficar em pé e andar. Estou vendo mentira. Aonde está tendo avivamento? Eu estou vendo as famílias irem para esses cultos, ter essas manifestações macabras, e a esposa continua sendo uma péssima esposa, o marido continua sendo um péssimo marido. Cadê a mensagem? Porque Paulo falou assim: a mensagem da cruz é que é o poder de Deus. E a única coisa que pode mudar o homem é o poder de Deus. Palavras não podem mudar homens, só a palavra de Deus pode mudar o homem. Movimentos, conferências, congressos, cultos, acampamentos, retiros não podem mudar os homens se não houver poder de Deus, querido. E Paulo está falando, essa é a mensagem do poder de Deus. Então preste atenção. Por que ela é poderosa? Primeiro, porque ela é uma mensagem de autonegação. E por que ela é uma mensagem de autonegação? Ela confronta o meu e o teu charme. Ela confronta a minha e a tua vontade. Ela confronta o meu e o teu querer, meu irmão. Quando essa mensagem é apresentada para a igreja fica entre 2 pontos: ou a vontade de Deus, ou a minha vontade. Você acha que você ganhou, né? Deixa eu te falar quem vai ganhar no final. E por que ela é uma mensagem de autonegação? Porque o maior homem da história, homem que foi cravado numa cruz, ele disse: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Por isso ela é a mensagem de autonegação. É por isso que ninguém quer essa mensagem. Ninguém quer negar a si mesmo, ninguém quer carregar a cruz. Mas deixa eu te falar uma coisa. Lembra que eu falei do caminho, irmão? Indo para o inferno? Pois é, o caminho nosso era esse, aqui, perdição. A gente estava indo aqui, ok? A cruz está aqui. Era para ter uma cruz aqui, né? E a gente vindo aqui, ó. A cruz aqui. Cristo olhou para a cruz aqui e foi firme para abraçar a cruz. E quando ele abraça essa cruz, uma barreira é feita. Cristo então estabelece uma barreira que nos impede agora de ir para o inferno. Ele abraça essa cruz, é cravado em uma cruz, e agora ele não só estabelece essa barreira, como ele muda o curso da história humana. Ele diz: agora não mais morte, porque aonde abundou o pecado, Romanos 5:20, superabundou a graça. Essa é a mensagem. Só que ele disse: por que ela é a mensagem de autonegação? Porque Paulo escreve aos Filipenses que esse homem, esse Jesus,
o Deus encarnado, Ele abriu mão da sua glória. Ele deixou de ser aclamado por anjos para ser cuspido por homens. Ele veio e se colocou diante da criatura. Ele foi cravado na cruz por seres que Ele mesmo criou. Ele soprou o fôlego de vida sobre esses seres. Ele deu vida para eles. Ele estava lá quando pegou o barro, fez o homem. Esse homem então cuspiu nele, esbofeteou ele, negou ele. E mal sabe o homem que ele estava mudando o curso da história da humanidade. Mal soube o homem que ele estava nos tirando do inferno. Por que ela é poderosa? Porque ela é uma mensagem de autonegação. Não existe cristianismo sem autonegação. É o primeiro sentimento. Para com esse evangelho, vem para a igreja e lá você vai ser abençoado. Não! A mensagem da igreja primitiva era: venha andar com Cristo, receba a vida eterna e seja martirizado. Quer essa mensagem? Não, né? Amanhã vai ter ninguém aqui, meu varão. A gente começa do zero, não tem problema não. A gente quer essa mensagem, irmão, que fala comigo assim: eu sou um mau marido, eu preciso melhorar como marido. Eu sou uma má esposa, eu preciso melhorar como esposa. Como que eu vou fazer? Olhando para o pastor? Não. Olhando para o irmão? Não. Olhando para Cristo e falando: Senhor, Tu és o meu modelo. O Senhor que foi naquela cruz, o Senhor que mudou o rumo da história, o Senhor é poderoso, o Senhor é Deus, o Senhor se encarnou, Tu és o meu modelo. Essa é a mensagem da cruz. Ela é poderosa porque ela é uma mensagem de autonegação. Ninguém pode ser um cristão verdadeiro sem negar a si mesmo. Porque o convite é esse. Quer essa mensagem? Sabe por que ela é uma mensagem de autonegação? Ela não dá ibope. Ela não deu ibope nem para os discípulos. Quando Jesus foi cravado na cruz, a Bíblia diz que os discípulos fugiram tudo com medo dele, com vergonha, com pavor. Só João ficou lá. Pedro negou, fugiu. Os outros ficaram com medo. E ele mesmo falou isso. Está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. A mensagem da cruz é poderosa. Ela é o poder de Deus. Mas ela é mensagem de autonegação. E é o que a gente está vendo na igreja atual. É uma igreja cheia de vontade. É um fenômeno que está acontecendo em Maceió e região. Pastor, estou procurando uma igreja que eu me agrade mais, sabe? Quem te falou que você tem que ir para a igreja que te agrada mais? Aonde está na Bíblia isso? Procura uma igreja que te agrada mais. Está acontecendo esse fenômeno aí. Preocupa não, pastor. Aconteceu com Moisés. Nós somos muito pior que ele, ó. A mensagem da cruz é poderosa porque ela é uma mensagem de autonegação, meu irmão. E não existe evangelho sem autonegação. Para de querer uma igreja que satisfaça seus desejos carnais. Sabe por quê? Porque você não é perfeito, filho. Ninguém te disse isso. Você é cheio de pecado, cheio de problema, cheio de defeito. Mas você acredita que você vai achar a igreja perfeita para você? Tolice. O que nos define uma igreja? Se ela é bíblica ou não. Se ela não é bíblica, meu irmão, pode sair dela mesmo. Porque Deus não tem compromisso com a igreja que não é bíblica. Não tem. Por que não tem, pastor? Porque Ele mesmo disse isso. Eu zelo pela minha palavra. É simples assim. O que deve nos definir na igreja, irmãos, é se a exposição bíblica é fiel às escrituras ou não. Não é se ela é tradicional, pentecostal, reformada. Não tem como ter neopentecostal bíblico. Então neopentecostal não entra nesse ramo. Ela é uma mensagem poderosa porque ela é primeiro uma mensagem de autonegação. E essa geração ainda não entendeu isso, que o maior homem abriu mão da sua glória. Segunda coisa, por que essa mensagem é poderosa? Essa mensagem é poderosa porque ela é uma mensagem de triunfo. Ela não é só uma mensagem de autonegação, mas também uma mensagem de triunfo. Tem um pregador, uns tempos atrás, umas décadas atrás, talvez século,
chama T.L. Osborne. Talvez os mais velhos já tenham lido algum livro dele ou visto alguma das cruzadas que ele fazia. Osborne estava pregando no país muçulmano. Deus deu a ele o dom de curar. E ele pregando em um país muçulmano, em uma grande igreja. Enquanto ele pregava, um muçulmano estava sentado no meio do povo. E quando ele começava a falar de Jesus, o muçulmano levantava e falava assim: é mentira! Somente Allah é Deus e Maomé é o seu profeta. E sentava. O Osborne começava a pregar e falava: Jesus, ele é mentira! Somente Allah é Deus e Maomé é o seu profeta. E o Osborne continuou pregando. Na terceira vez ele levantou: é mentira! Só Allah é Deus e Maomé é o seu profeta. Tinha um aleijado sentado no primeiro banco. O Osborne falou assim: traz esse aleijado aqui. E mandou chamar: você, rapaz, faz o favor aqui, vem aqui na frente. E o Osborne falou o seguinte: queridos irmãos, esse moço é aleijado, todos conhecem. Quantos conhecem ele? Muita gente levantou a mão. Ele é aleijado de verdade? É, de fato. Pois então nós vamos decidir e entender quem é Deus de verdade. E ele falou para o moço: você vai pedir ao seu Deus, Allah, e Maomé o seu profeta, para levantar esse aleijado. O Deus que levantar esse aleijado é de fato Deus. E o moço começou a fazer as orações: Allah, Allah. Só faltou mandar trazer um camelo. Traz um camelo, Allah. E o aleijado continua assim. E o Osborne certamente leu aquela passagem de Elias e falou que ele assim: grita mais alto, talvez Allah dê uma saída. E o Osborne, aquele moço, senhor, olhou para o aleijado e fez assim para o moço: já acabou? Chegou perto do aleijado e disse: Senhor, para que todo esse auditório saiba que não existe outro Deus além de ti, nem no céu, nem na terra, e nem debaixo da terra. Aleijado, eu te digo agora, em nome do Senhor Jesus, levanta. O aleijado saltou, o auditório levantou e começa a gritar: só o Senhor é Deus, só Jesus Cristo é Deus, só Ele é Deus. Por isso essa mensagem é uma mensagem de triunfo. A mensagem da cruz é poderosa. Ela traz cura para a alma humana, ela restaura a alma humana, ela é o poder de Deus. Não se pode pregar outro evangelho, meu irmão. Não ensina seu filho outro evangelho senão a mensagem da cruz. Ensina o seu filho a abraçar essa mensagem, a amar essa mensagem. Quem fez isso? O maior homem da história, o homem mais sensacional da história, o homem mais poderoso do universo, Jesus Cristo, aquele verbo encarnado, a pérola que vale muito mais que diamantes, ouros, riquezas ou bens, a pérola de grande valor, o El Shaddai, o Emmanuel, Deus conosco, o Yahvé, o Jeová Jireh. Ele pregou essa mensagem, ele viveu esse evangelho, ele a si mesmo se cravou. Nós não podemos ter outra mensagem. Estão fazendo com a igreja? Pregando outro evangelho que não deriva da cruz. Talvez mesmo uma canção que você precisa amanhecer cantando amanhã: sim, Senhor, eu amo a mensagem da cruz. Seu triunfo, Senhor, meu gozo será. Pois no dia, em lugar de uma cruz, Senhor, a coroa Jesus me dará. O que estão fazendo com o evangelho? Ela é poderosa porque ela é uma mensagem de triunfo. Mas ela não é só uma mensagem de triunfo. Ela não é só uma mensagem de autonegação. Ela é uma mensagem de triunfo. E por que ela é uma mensagem de triunfo? Aquele ato, há 2020 anos atrás, naquele dia, naquele monte, o monte dos montes. Pastor, entrei aqui convidado pelo pastor Santo, que insistiu muito, mas não acredito em nada disso, acho que é um conto. Se acreditando ou não, não muda a verdade. Por que ela é uma mensagem de triunfo? Vou te explicar. Naquele momento da crucificação,
estava tendo duas dimensões naquele momento, ok? Presta atenção. Qual dimensão? A do cordeiro. Qual era a dimensão do cordeiro? Todo olho que estava em Jerusalém viu o cordeiro pascal, o cordeiro de Deus, ser cravado naquela cruz. Por isso Isaías, profetizando há 500 anos atrás, disse: ele será traspassado pelas nossas transgressões, esmagado pelas nossas, como um cordeiro mudo foi levado ao matadouro, e como o cordeiro não abriu a sua boca. Essa era a dimensão do cordeiro, tá? Aconteceu isso aí. E na dimensão do cordeiro, todo mundo testemunhou. Cordeiro de Deus, morto. Mas tinha uma outra dimensão. Paulo narra ela. Depois você lê. Está lá em Colossenses 2,15. Paulo vai dizer que nessa outra dimensão, chamada a dimensão do leão. Por isso Apocalipse capítulo 13, capítulo 6, vai falar do leão. Essa era outra dimensão que estava acontecendo no ato da crucificação. E na dimensão do leão, Paulo vai narrar e vai dizer o seguinte: e despojando principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz do Calvário. Sabe o que ele está dizendo? Paulo estava falando para romanos, uma ideia romana, uma cerimônia romana que acontecia, chamada no grego de apekdusamenos, ou dussamenos. Que dimensão era essa? Que cerimônia era essa romana? Era quando o general romano vencia uma batalha. Você já viu Gladiador? Já viu filmes assim, Roma, Troia? Quando o general romano vencia a batalha, era comum o exército que venceu despojar. O que é despojar no original? Tirar as indumentárias, a armadura, tirar as armaduras de guerra, ok? Então o que ele fazia? Os soldados romanos, na hora de saquear as coisas do exército que foi derrotado, tirava as indumentárias de guerra, com os que sobraram, os vivos, manietava eles. O que era isso? Deixava só com as roupas de baixo e amarrava as mãos deles para trás, um amarrado no outro. Alguém que viu filme de época já viu essa cena. E o general romano ia com o seu cavalo, e por ordem de patentes do exército, eles iam manietando um atrás do outro. E o general romano ia em direção, e os prisioneiros assim, atrás do cavalo do general romano. E ele vinha puxando os prisioneiros para servir de escravo. Essa era a cerimônia apekdusamenos, que Paulo está falando em Colossenses, trazendo uma ideia. O que estava acontecendo ali? O general romano ia entrando dentro da cidade. De um lado ficavam as mulheres, homens, crianças, com folhas de palma, aplaudindo, com pétalas de rosa, celebrando a vitória do general romano. Ele ia entrando, mostrando a vitória. Enquanto ele entrava, ele era aplaudido, ovacionado, celebrado. E ele vinha entrando com o seu cavalo e com todos os prisioneiros atrás. Essa cerimônia que Paulo está falando. A primeira dimensão era do cordeiro, todo olho viu. A segunda dimensão, não foram todos os olhos que viram, pelo menos nenhum olho humano viu. É a dimensão do leão. Paulo vai dizer que Jesus, na cruz do Calvário, ele venceu, triunfou como um general sobre principados e potestades. Triunfou sobre eles, tirou deles as indumentárias de guerra, manietou principados e potestades, assentado ao seu cavalo branco. Ele foi entrando na cidade celestial com principado. Por que aquela mensagem de triunfo? Porque na dimensão do leão, ele veio trazendo, aos olhos de quem? Penso eu, serafins de um lado, querubins do outro, a cidade santa, na dimensão do leão, o Senhor dos exércitos, na cruz do Calvário, manieta esses principados, essas potestades. E à medida que ele vai entrando na cidade, penso eu, que os anjos, serafins,
querubins começaram em um só coro cantar: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é este o Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Por isso essa mensagem é uma mensagem de triunfo. A mensagem da cruz é poderosa, porque o Rei da Glória triunfou sobre os principados e as potestades, esmagou a cabeça da serpente, assentou-se à direita da majestade, pelo que Deus exaltou sobremaneira, e lhe deu um nome que está acima de todo nome. E agora todo nome, quer você queira ou não, todo joelho da terra, do céu, do inferno, quer você queira ou não, irá se prostrar diante dele, e toda língua irá confessar: ele é o Rei da Glória. Essa é a mensagem da cruz. Mas ela não é só uma mensagem de autonegação e de triunfo. Por que essa mensagem é a mensagem da igreja? E por que essa mensagem ela é poderosa? Ela não só me convida e convida você a negar-se a si mesmo. Ela não só nos dá a certeza do triunfo de Cristo sobre os principados, mas ela também é uma mensagem de esperança. Ela é poderosa porque ela é uma mensagem de esperança. Por que ela é uma mensagem de esperança, meu irmão? Preste atenção. Por que ela é uma mensagem de esperança? Lembra de John Lennon? Ele não disse isso? Nós, os Beatles, somos mais famosos que Jesus. Deixa eu fazer uma pergunta: cadê John Lennon? Onde que ele está mesmo? Cadê os Beatles? Ô pastor, eu gostava tanto dos Beatles, até guardei uns vinil dele. Dá para seu menino brincar de disco voador, irmão, assim. E tem pastor falando aqui: olha que mensagem linda, eu fico tão edificado com essa música dos Beatles. Não dou conta disso. Que isso, pastor? É graça, vamos escutar a música do mundo. Vai para o inferno com a música do mundo, irmão. Conversa é essa? Não, pastor, é cultura. A Bíblia é supracultural, e ela é clara: aquele que não é por mim é contra mim, e quem comigo não se ajunta se espalha. Você tem dúvida, depois você marca, a gente conversa na Bíblia esse negócio de música do mundo, porque é moda agora. O outro senta na igreja, a outra vai pregar e fala: ó Deus cantando para nós, encosta sua cabeça no meu ombro e chora. Estou chorando é de vergonha desse evangelho que está pregando. Conversa é essa? A cruz não precisa dessas coisas, Cristo não precisa dessas coisas. Ele não precisa de ajuda de ninguém. Esqueceu que ele fez o universo. Quem ajudou ele? O profeta diz: quem conheceu a mente dele? Quem aconselhou ele? Quem deu a ele alguma coisa? E os homens acreditando que pode oferecer ele alguma coisa? Que conversa é essa? Que evangelho é esse? Ela não é só uma mensagem de autonegação, não é só uma mensagem, mas também de esperança para nós. Preste atenção. Preste atenção. Eu já vi crente falar essas besteiras. Ô pastor, nós temos que aprender com os espíritas. Aprender o que, irmão? Conversar com o morto? Ninguém conversa. Conversa. Por que ela é uma mensagem de esperança? Vai no túmulo de Allan Kardec, lá vai estar escrito assim: aqui jaz restos mortais de restos o quê? De Allan Kardec. Quer dizer que morreu, né? Ok. Vai no túmulo de John Lennon. Aqui jaz restos mortais de John Lennon. Por quê? Morreu, né? Vai no túmulo de Buda. Aqui jaz. Vai indo. Quem mais? Sei lá. Mas eu te convido a voltar lá em Jerusalém, no dia que aquelas irmãs, no domingo de manhã, pelas madrugadas, pega as especiarias e fala: vamos visitar o túmulo do nosso Senhor Jesus. E elas começam a caminhar, e quando elas percebem que aquela pedra gigantesca coberta de piche estava removida, um homem apareceu para elas, um anjo. Ela disse: cadê o nosso Senhor? Pegaram o corpo do nosso Senhor, roubaram o nosso Senhor. Ele disse: minha querida, olha o que está escrito na lápide dele: porque está procurando entre os mortos aquele que vive pelos séculos dos séculos.
Essa é uma mensagem de esperança. Por isso você pode crer no amanhã, meu irmão. Você pode ter esperança no amanhã. Seus filhos podem ter esperança. Sua esposa, não desiste desse evangelho. Não se afaste dessa mensagem. Ele vive. Porque Ele vive, posso crer no ar. Porque Ele vive. Você pode ficar de pé no seu lugar e aplaudir a Ele. Ele vive, Ele vive, Ele vive, Ele vive. Não se afaste desse evangelho, meu irmão. Não se afaste desse evangelho, meu irmão. Ela é o poder de Deus para todo que crê. Ela é o poder de Deus. O que está faltando na sua casa, meu irmão, é poder de Deus. O que está faltando na sua família é o poder de Deus. O que está faltando na pregação é o poder de Deus. O que está faltando nessa cidade é a manifestação do poder de Deus. Não é essas coisas criadas por homens, é o poder de Deus. Por isso eu quero desafiar você a andar nesse evangelho, se esforçar por esse evangelho.